Aqui você vai descobrir como é possível faturar R$3.000 em apenas 2 dias de vendas, aplicando tudo que eu vou te ensinar aqui nessa semana gratuita dos panetones e chocotones que vendem. Aqui você não vai ter acesso somente à minha receita secreta. Você vai ter acesso aos modelos mais atrativos de chocotones de toda a internet. Eu me chamo Mahara Bortolotti e te dou as boas-vindas neste evento que eu preparei para você com todo amor e carinho. E claro, com muita estratégia para você colocar muito dinheiro no seu bolso. Lembrando, não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você chegou até mim para participar deste evento. Eu quero que você transforme a tua situação financeira antes do final deste ano. E é totalmente possível porque eu já vivi isso na minha vida lá atrás, quando eu me sentia totalmente frustrada, recebendo inúmeros pedidos de panetone e ficava com medo de aceitar essas encomendas. Eu não sabia fazer uma boa receita, eu não sabia fazer decorações, mas eu decidi dar o primeiro passo e tentar. E foi a melhor coisa que eu fiz. A época mais lucrativa do ano é o Natal e a venda de panetones e chocotones, sobremesas, biscoitos natalinos é o que mais tem pedido no fim do ano. Se engana quem pensa que o panetone é uma venda garantida só para o Natal. Não, o panetone também é uma venda garantida para a época da Páscoa e tem um produto específico que você pode vender muito na Páscoa, que é feita com a nossa receita secreta de panetone e chocotone. Ao longo deste evento você vai entender muito bem do que eu tô falando. Eu sei que talvez você esteja passando por uma fase de se sentir totalmente frustrada. Talvez você já venha tentando entrar na confeitaria ou até mesmo pegar encomendas de panetone e chocotone no final do ano, precisando de uma renda extra, de um dinheiro para ter um Natal mais digno, para poder comprar mais presentes ou até mesmo poder comprar algum presente para os teus filhos ou para as pessoas que você ama. E aqui é a oportunidade perfeita que está aparecendo na sua frente. Eu tenho milhares e milhares de alunas que já faturaram alto com a venda dos meus panetones e chocotones, com acesso a todas as nossas receitas, decorações e truques de vendas para vender panetone e chocotone durante todo o mês de dezembro e ainda até mesmo em janeiro, porque no ano novo também se vende muito panetone e chocotone. Eu não tô aqui para te passar mais uma receitinha aí da internet. Eu tô aqui para fazer você enxergar uma grande oportunidade que está se abrindo diante dos teus olhos. É aqui que pode começar o teu sucesso no ramo da confeitaria e da culinária. É aqui que você pode dar os seus primeiros passos para se tornar uma empresária de sucesso, uma empreendedora de sucesso. Esse é o meu principal objetivo, porque não é porque a gente ama muito o que a gente faz que a gente também não tem que pensar em ganhar dinheiro. A venda, ela é o oxigênio do negócio. Você precisa vender todos os dias para conseguir manter o teu negócio rodando. Eu sei também que você tem dificuldade na hora da precificação do teu produto. Muitas pessoas sabem até fazer um bom panetone e chocotone, mas não sabem precificar e acabam tendo prejuízo e desistindo, porque além de não ter acesso a uma boa receita, uma receita que gere milhares de pedidos, essa pessoa ainda não sabe colocar o preço certo no seu produto. Fica disputando a guerra dos preços na internet e isso te prejudica muito. Eu sei também que além de ter dificuldade com uma receita que seja fácil de fazer e que você possa produzir na tua própria cozinha, você também tem medo dos recheios, não sabe boas receitas de recheios para fazer chocotones trufados. E aqui você vai aprender e vai ter a oportunidade de ter acesso a todas as minhas melhores receitas de recheios, especialmente para chocotones e panetones. Porque não adianta só fazer uma massa maravilhosa de chocotone e panetone se você não sabe fazer bons recheios para rechear esses chocotones e poder aumentar ainda mais o valor do teu produto. E agora talvez você esteja se perguntando: ai, mas eu vou precisar
e ter uma cozinha grande para fazer essa produção, eu preciso ter muitos utensílios para fazer essa produção, eu vou ter que sair comprando inúmeros e incontáveis ingredientes para começar a minha produção? E a minha resposta é não. Você não precisa de tudo isso para começar a sua produção de panetone e chocotone. Você pode começar com o que você já tem aí na sua cozinha. E eu tenho certeza que tudo que a gente vai precisar para fazer a nossa massa e as nossas receitas, possivelmente você já tem aí na sua casa e na sua cozinha. Você também não precisa ser uma confeiteira profissional para começar a produzir os seus panetones e oferecer eles na internet e começar a receber pedidos. Panetone artesanal é fácil de fazer e mais ainda de vender na época de fim de ano. Uma coisa que me atrapalhou muito também no meu início, quando eu comecei a produzir os meus primeiros panetones, foi a ideia que foi plantada na minha cabeça por causa da internet que eu deveria ter milhares e milhares de sabores de panetones e chocotones para vender. E isso é uma mentira. Você não precisa ter acesso a milhares de sabores e decorações de panetone. Você precisa ter acesso aos sabores e às opções secretas que eu descobri que são as maiores líderes de venda. Tendo acesso a essas receitas secretas, você vai descobrir quais são os verdadeiros panetones e chocotones que mais têm saída e que mais aumentam o seu faturamento. Chega de ficar catando receita na internet e tendo prejuízo. Chega de ficar refém de milhares e milhares de sabores. Chega de ficar achando que você nunca vai dar certo com o teu negócio, que você nunca vai conseguir viver de fato do sonho de produzir os teus produtos aí na tua casa, podendo trabalhar ao lado da tua família. Isso foi possível para mim e eu não sou melhor do que você, não sou mais inteligente do que você, não tenho algo de especial. Eu sou uma pessoa normal e real assim como você. E se foi possível para mim, eu tenho certeza que com dedicação e acesso às informações certas, você vai vender e vai prosperar muito ainda neste Natal. Eu quero saber se você está comprometida comigo a passar por essa jornada e quem sabe dar um passo além para você faturar o que tanto deseja neste fim de ano. Eu pude ver muitos e muitos casos das alunas que aplicaram as nossas estratégias, as nossas receitas, o nosso método de decoração de panetone e chocotone e faturaram alto, disparadamente, muito mais do que a concorrência delas. Porque eu sei que você também pensa na sua concorrência, mas eu te falo, lá dentro do nosso método secreto, do nosso curso completo, você vai ter acesso a todas essas informações e vai poder disparar na frente da concorrência. Não vai dar nem pro cheiro, eles não vão conseguir nem chegar perto de você, porque você vai ter em mãos acesso às nossas receitas secretas, ao nosso método secreto e às decorações que realmente fazem sucesso na internet e que muita gente não sabe, que muitos profissionais não revelam para ninguém, e você vai ter essa oportunidade aqui durante o nosso evento gratuito de panetones e chocotones. Na nossa primeira aula, você vai aprender a minha massa secreta. Eu peço que você separe aí caderno e caneta para anotar todo o passo a passo da nossa receita. Se for possível, você pode primeiro assistir toda essa aula e depois assistir ela novamente, pausando ela para você conseguir anotar toda a quantidade de ingredientes, o modo de preparo, tudo direitinho para você poder aplicar depois. Não esqueça de me marcar nas minhas redes sociais. Aqui é o meu canal no YouTube e você pode se inscrever no meu canal para ter acesso a todas as informações dos meus eventos em primeira mão. Se você quer me seguir lá no meu Instagram, você pode seguir Mahara_confeitaria. Mahara_confeitaria. Me segue por lá, porque lá também eu dou muita orientação para quem está iniciando nesse ramo e precisa desse auxílio e não sabe por onde começar, não tem em quem se apoiar. E eu posso ser esse apoio para você lá no meu perfil também. Vamos começar com a nossa aula agora que eu preparei para você. Presta atenção em tudo porque tem muita informação importante.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos a mais um super curso gratuito de panetones e chocotones de Natal. Essa é a época que eu mais gosto do ano, a época assim que mexe mais comigo. Eu não sei você que está me assistindo aí do outro lado, mas eu sou uma apaixonada pelo Natal e tudo que envolve o Natal. Eu não sei se é porque a minha mãe era uma apaixonada pelo Natal, que eu também, que nasceu em mim essa vontade, né? Então, esse desejo, esse carinho por essa data. Então, quando vai se aproximando do Natal, eu já começo a ficar mais chorona, eu já começo a me emocionar com mais facilidade, porque eu, de fato, amo o Natal. O Natal mexe com a gente. Então, a gente tem que ter essa atenção com o Natal, não só pro lado, né, da família, do amor, do carinho, da união, mas também ter uma visão empreendedora, que essa é a época em que você mais pode lucrar, mais você pode vender. E não adianta, né? Muita coisa a gente pode vender no Natal, muita coisa a gente pode vender no Natal. Mas o campeão de vendas no Natal é os panetones e os chocotones. Mas, de fato, os panetones e chocotones é aquilo que pode ser, assim, a virada de fim de ano da sua vida. Então, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem ao máximo esse conteúdo que eu vou entregar com todo o amor e carinho para vocês. E o mais importante, coloquem em prática, porque aqui no decorrer de toda essa semana eu vou entregar para vocês o passo a passo perfeito para você fazer panetones e chocotones no fim do ano e lucrar muito. Não vai ser só receitas, né? A gente vai estar passando informações importantes. Teremos na nossa aula de hoje, teremos a massa, né? A massa coringa, né? A massa que você vai conseguir fazer todos os seus panetones e chocotones. Tem algumas coisas a mais que você pode complementar? Tem. Mas a partir daqui, você pode aí ganhar o mundo nesse fim de ano. Então, não esqueçam de colocar em prática. Na nossa segunda videoaula, eu vou ensinar o chocotone mais vendido do Brasil, tá? Vai ser um chocotone trufado, o recheio é surpresa, vocês só vão saber na próxima videoaula. E eu também vou ajudar vocês a destravar as vendas de panetone e chocotone no Natal. Porque tem alguns segredinhos para vender panetone e chocotone. A gente não oferece nas redes sociais panetone e chocotone igual a gente oferece bolo e igual a gente oferece brigadeiro. É totalmente diferente. Tem alguns truques, algumas dicas importantes que a gente pode implementar na hora da divulgação dos nossos panetone e chocotone, que eu vou revelar tudinho para vocês na nossa próxima aula. Então vocês não podem perder a nossa próxima videoaula, tá? Imperdível. Quer vender bastante? Não perde a próxima videoaula que eu vou entregar o pulo do gato para vocês, certo? E na nossa terceira videoaula teremos o panetone salgado. Muita gente, né? Desde o ano passado ele já ganhou bastante fama, vendeu super bem e esse ano provavelmente ele vai vir com mais força ainda. Gente, esse Natal vai vir com muita força. Esse Natal é um Natal que as pessoas estão voltando a se encontrar. Então, depois, né, de 2 anos, todo mundo com um cuidado maior, né, de distanciamento, não podendo, esse vai ser o Natal que praticamente, né, praticamente todo mundo já vai estar vacinado, praticamente as famílias vão se reencontrar, as famílias vão se unir, né, já vão ter mais essa liberdade de união um pouco maior da família nesse fim de ano. Então, gente, quem tiver uma visão empreendedora para esse fim de ano, para esse Natal, pode estourar de vendas, tá? Então, na nossa terceira videoaula, teremos esse panetone salgado, incrível, maravilhoso, recheado, tudo de bom. E eu também vou estar falando sobre precificação, porque não adianta saber fazer os panetones deliciosos que eu vou ensinar para vocês. Não adianta saber fazer a divulgação correta, usar as redes sociais a favor de vocês, aprender a maneira certa de vender panetone e chocotone, se você não vai saber colocar o preço nesse panetone e nesse chocotone. Então, na nossa terceira videoaula, eu vou ensinar para vocês qual o valor correto cobrar no panetone que eu vou ensinar na aula 2, que é o mais vendido do Brasil, trufado, tá? E também o panetone salgado, né, que são produtos diferentes, então o preço também vai ser diferente entre um e outro. Vou ensinar o valor correto que você deve cobrar no seu panetone e chocotone na nossa terceira videoaula.
Na terceira videoaula também a gente vai abrir uma oportunidade única de fim de ano para aqueles que querem dar um passo além e querem de fato aí estourar nesse fim de ano, tendo acesso às melhores receitas de panetones e chocotones, de sobremesas e de várias receitas para vender no Natal, tá? Então fiquem atentos que na próxima videoaula eu vou dar mais detalhes sobre essa oportunidade que vamos liberar na nossa aula 3. Então você não pode perder. Lembrando que Natal é uma vez no ano, então é uma oportunidade que passa na nossa frente apenas uma vez no ano. Certo, pessoal? Então, chega de conversa, vamos colocar a mão na massa, porque tem vários processos aqui pra gente chegar num panetone e chocotone caseiro perfeito. Vamos lá? Bom, pessoal, então a gente vai começar pela esponja. É pela esponja que a gente começa o processo de fazer o nosso panetone, tá? Então, para fazer a esponja, a gente vai precisar de 200 gramas de farinha de trigo, tá? 20 gramas de fermento biológico seco, mas se você for utilizar aqueles de tabletinho, eu tô usando pacotinho. Se você for utilizar o de tabletinho, você usa o dobro, então vai ser 40 gramas, tá? Mas aqui, 20 gramas. 200 ml de água morna, tá, gente? Não pode ser quente, tem que ser morninha. Vou pegar uma espátula aqui e vou mexer essa misturinha até ficar uma esponjinha bem pegajosa, sabe? Vai ficar bem pegajosa. Se não ficar muito pegajosa a sua, aí você coloca um pouquinho mais de aguinha morna, tá? Mas essa quantidade que eu dei vai ficar bem certinha, pra ela ficar bem grudentinha. Ai, Mahara, qual fermento tu acha que é melhor pra fazer? Eu acho mais prático o fermento biológico seco, mas se você quiser usar o fresco, aquele de tabletinho, não tem problema, vai dar o resultado bom igual, tá? Eu já fiz com os dois e dá certo com os dois. Ó, ficou bem pegajosa, ó, bem grudentinha. Aqui a gente sabe que tá tudo ok. Então, o que que eu vou fazer? Agora eu vou deixar descansar essa minha massinha aqui, que ela vai fermentar, tá? Deixa ela descansar em torno de 20 a 30 minutos, tá? Vou cobrir ela aqui e ela vai crescer, vai fermentar e vai crescer. Então, fizemos a parte da esponja, deixamos quietinha aqui de lado, descansando, certo? Agora a gente vai para nossa massa. O que a gente vai precisar? Primeira coisa que eu vou fazer, 200 ml de água morna e vou colocar aqui 15 ml de essência de panetone, tá? Como eu vou utilizar a nossa massa para fazer panetone e chocotone, eu não vou colocar agora a essência de baunilha. Mas se eu fosse optar para fazer só os chocotones, eu acrescentaria aqui também 3 colheres de sopa de essência de baunilha. Mas vou deixar de ladinho, porque a gente também vai fazer com frutas cristalizadas, tá? Então, coloquei a essência aqui, deixo ela aqui quietinha de molho aqui na água morna por enquanto, tá? Deixei separadinha aqui a essência com a água morna, vou pegar outra vasilha grande aqui agora, tá? Porque é onde a gente vai fazer a massa. E agora a gente vai começar a colocar os ingredientes da massa, que é 800 gramas de farinha de trigo, tá? Eu vou peneirar essa farinha de trigo, tá? Porque dá um resultado melhor pra gente sovar a nossa massa depois. Então vamos lá. Peneirei aqui a nossa farinha. Agora eu vou colocar aqui 150 gramas de açúcar refinado, 5 colheres de sopa de leite em pó, pode ser o leite em pó da sua preferência. Vou colocar um pacotinho de melhorador de farinha. Deixa eu mostrar pra vocês qual que eu tô usando. Esse pacotinho aqui que vem com 10 gramas, tá? Você encontra ele em supermercados também, junto com os fermentos, geralmente ele tá ali, tá? Ai, Mahara, não encontrei o melhorador de farinha, mas já quero testar a tua receita. Posso fazer sem? Pode fazer sem, não tem problema nenhum. E vamos colocar uma colherzinha de café rasa, que dá em torno de 5 gramas de antimofo, que você também não é obrigada a colocar, tá? Não é obrigatório, né? Caso você já queira testar a receita, certo?
Coloquei aqui todos os ingredientes secos. Falta um ingrediente importante aqui ainda, que eu já vou colocar. Os ovos, 10 gemas, só as gemas, tá? Uma pergunta que eu sei que vai ter um monte falando, Mahara, o que que eu faço com a clara, Mahara? Gente, a clara você pode utilizar para fazer merengue, né? Bate um merengue, faz um merengue, um buttercream, né? Dá para fazer várias coisas, tá? Então, coloquei aqui 10 gemas em temperatura ambiente, tá, gente? Pode ser a gema do ovo caipira, do ovo branco, do ovo vermelho, o ovo que você quiser, tá? Só dou uma misturadinha aqui, então, nas gemas. Misturei aqui agora, a gente vai pegar a nossa esponja que já descansou e olha como é que ela fica, ó. Ela cresceu, né? Vamos despejar aqui. Nossa esponja, olha como é que ela fica. Bem grudentinha. E agora a gente vai misturar bem a nossa esponja aqui. Com a mão mesmo, pode ser, tá? Até virar uma farofinha, vai virar tipo uma farofinha, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Ó, pessoal, fiz a parte aqui, ó, fica tipo uma farofa, olha, um cara de farofa mesmo, tá? Agora que a gente já fez essa parte aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa água que tá aqui reservada com a essência, tá? Vamos despejar aqui. Colocamos a nossa água aqui com a essência, a gente vai sovar agora por 10 minutos, pode ser dentro do recipiente mesmo que você tá fazendo a massa, tá? Então, vamos lá. Sovar por 10 minutos. Tem muita gente que eu sei que vai se perguntar, né? E vai perguntar pra minha equipe também. Mahara, se eu quiser fazer na batedeira, eu posso fazer na batedeira essa parte? Pode. Você pode fazer. Daí você vai usar o batedor gancho, sabe o batedor gancho que é para massas pesadas? Depois no final aqui eu mostro para vocês qual é esse batedor gancho, tá? Você pode, mas fica a mesma coisa que sovar manualmente? Não, não fica, tá? A massa ela cresce um pouco mais quando a gente faz esse trabalho manualmente aqui com a nossa mão, tá? De sovar, não adianta, né, gente? Pão sovado na mão fica diferente daquele pão que faz na máquina, né? Então, é a mesma coisa que você tem que pensar para o nosso panetone, tá? O manual vai ser diferente daquele que você faz na batedeira. Mas, Mahara, eu tenho problema no pulso, não, né? Aí tudo bem, pode fazer na batedeira. Vai batendo devagarinho, aos poucos, e tem que ser uma batedeira bem forte, porque essa massa ela fica bem pesada, tá? Então, por isso eu nem aconselho muito. De repente vocês vão tentar, a batedeira é mais fraca e eu não quero batedeiras queimadas nesse fim de ano, por favor. Então, vamos lá. Pessoal, aqui eu sovei então 10 minutinhos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar 160 gramas de margarina sem sal, tá? E vamos sovar mais um pouco. Bom, pessoal, eu só misturei aqui dentro do meu pote até a margarina dissolver completamente aqui na massa, tá? Agora a gente vai colocar ela em cima da bancada e vamos mexer nela e sovar até o ponto de véu. Eu vou mostrar pra vocês qual é esse ponto. Vou colocar uma gotinha de óleo aqui em cima da minha bancada pra não grudar, tá? Passo assim, tirei as luvas, que essa parte é uma parte que tem que ser com as mãos mesmo. Então, deixa eu botar a nossa massa aqui. E agora é a hora de sovar bastante, tá?
superfície totalmente limpa e higienizada, tá? É muito importante, certo? Aqui, nessa parte de sovar a massa, você pode ir acrescentando um pouquinho mais de farinha, mas mínima coisa se você quiser, mas eu acho que não é necessidade. O ideal é ir molhando só a mão um pouquinho, umas gotinhas com óleo, pra gente conseguir trabalhar com ela, porque ela fica puxenta e esse é o ponto certo, tá? Então aqui a gente vai sovando. Começou a grudar demais, mais uma gotinha de óleo, tá? O óleo da sua preferência. Então vamos lá. E eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto. A gente faz o teste do ponto com uma porção pequenininha da massa, tá? Não precisa ser com toda a massa. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Ai, Mahara, quanto tempo dá sovando a massa assim? Não tem um tempo certo, tá? É até ela chegar no ponto. Ai, Mahara, qual a quantidade de farinha que eu posso dar uma polvilhada em cima da bancada? Pouquinho, tá? A gente não pode ressecar a nossa massa, ela tá bem úmida. E essa umidade da massa vai deixar o nosso panetone depois bem úmido também. A gente não pode começar a colocar um monte de farinha aqui. Você pode até, inclusive, se você quer ter bem certeza que não tá passando do ponto na farinha, você pode tirar ali umas 50 gramas da farinha lá das 800, deixar 50 separadinhas só para ir polvilhando aqui em cima da bancada, tá? Se você tem medo de exagerar. Olha que massa linda que tá formando aqui, tá? Já tá quase no ponto. Como é que eu sei o ponto da minha massa de panetone, se ela já tá no ponto, tá? Deixa eu polvilhar mais um pouquinho aqui de farinha. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pequena porção da nossa massa aqui, uma bolinha pequena, tá? Deixa eu pegar um pedacinho aqui. Ó. 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 Tá bem fininha, ó. E ela não rasga, não se parte, tá? Ó. Tá? Aqui a gente chegou num ponto, ó. Tá bem maleável, tá? Então, aqui eu vou dar mais uma sovada nela e eu já sei que ela já tá no ponto. Ai, Mahara, eu estou fazendo em casa e já senti que ela chegou nesse ponto que tá agora a tua massa aí na aula, tá? Ok, já chegou no ponto então. Não é obrigada a fazer o teste do véu, tá? Ó. Ela fica bem puxenta. Vou sovar mais um pouquinho aqui em cima da bancada. Aqui agora eu vou abrir a nossa massa para colocar outro ingrediente importante, tá? Eu untei aqui para nossa massa abrir um pouco. Tá? Vou abrir ela aqui. Pra colocar um ingrediente importante aqui, tá? Tá? Olha, como ela vai se rasgando, ó. Tipo um véu, tá? O que que a gente vai colocar?
Vou colocar aqui agora ingredientes importantíssimos, tá? Vou colocar na nossa massa agora raspas de 2 limão, tá? Limão tá aqui. Vou raspar aqui. Raspinha de 2 limão, tá? O limão, a raspinha também da casquinha da laranja faz total diferença no perfume do nosso panetone e no sabor, tá, gente? Mas se você quer testar sem, você pode testar. É que nem o melhorador de farinha e o antimofo. Não é obrigatório, mas é um baita diferencial pro teu produto com relação à textura, né? A ponto da massa, a qualidade dessa massa, a durabilidade dessa massa depois, tá? O panetone, gente, sem antimofo, ele vai ter uma durabilidade aí de 1 semana. Perfeito, né? Macio, gostoso, tá? E com o antimofo, ele vai ter uma durabilidade muito maior aí, 2 semanas, 3 semanas, tá? Por isso que a gente gosta de... O antimofo, ele é indicado, caso você vai ter uma produção muito grande de panetone, ele é indicado, tá? E você acha em lojas de confeitaria, de embalagens, tá? Não quero raspar a parte branquinha. Só a parte verdinha. Eu tô usando o limão... Acho que é limão Tahiti. Outra coisa que eu sei que vocês vão perguntar muito, Mahara, tô amando a receita, vou testar já hoje. Mas eu não queria fazer essa receita gigante aí que tu tá fazendo, né? Eu quero fazer só pra testar pra minha família, pra testar o sabor, pra ver se eu gosto. Posso fazer metade da receita? Pode, tá? Agora a raspinha da laranja. Laranja, a raspinha pode ser laranja de suco, que ela é mais cítrica, né? A raspinha da laranja do suco, de umbigo. A laranja do céu, eu acho ela muito docinha, até a casquinha dela eu acho mais docinha, então não é interessante para o que a gente precisa aqui. A gente quer trazer justamente esse cítrico da casquinha da laranja e do limão para dar o sabor perfeito do nosso panetone, tá? Se você quiser testar, faça um teste, metade da receita sem as raspinhas e a outra metade com as raspinhas. E aí você me conta, depois quando você colocar em prática a receita, quero todo mundo me marcando nas redes sociais, hein? Aí vocês me contam aí a diferença que deu no perfume do panetone e no sabor com as raspinhas da laranja e do limão, tá? Coloquei, agora vou sovar mais um pouquinho a massa com as nossas raspinhas, tá? A nossa massa tá assim algo incrível e maravilhoso. Minha bancada eu tento manter ela com um pouquinho de óleo, tá? Não vai passar, não se preocupe que a massa não vai ficar oleosa, nada disso. Vocês vão ver depois de pronto. É pra nossa massa não ficar grudando tanto na bancada e nem na minha mão, né? Olha que massa linda que tá ficando. Aqui misturou bem, então, o limão e a casquinha da laranja. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou partir essa massa no meio, tá? Partir aqui. Certo? Partir ela no meio. Uma metade eu vou deixar aqui quietinha dentro do pote. Essa metade eu vou trabalhar com ela aqui na bancada agora, porque eu vou fazer metade então com frutas cristalizadas e a outra metade com as gotinhas de chocolate, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir ela bem aqui na minha bancada. Mahara, eu não tenho rolo para abrir essa massa. Pode abrir com a mão, pode abrir com uma garrafa bem limpinha aí que você limpe só para fazer isso, tá? As nossas mães faziam isso, né, gente? Não sei a mãe de vocês, mas a minha fazia isso. Ela abria
as massas, né? Tudo que precisava abrir a massa, ela abria com a garrafa. E ficava maravilhosas as coisas, né? Abri aqui. Aqui eu vou colocar, então, frutas cristalizadas, tá? Vou colocar também um pouquinho dessas ameixinhas aqui. E você vai escolher o que você quer colocar. Quantidade também, tá? Eu vou colocar aqui, vai dar em torno aí de 150 gramas, 200 gramas. Lembrando que aqui eu tô fazendo metade da receita. Se for a receita toda, aí você pode colocar em torno de umas 300 gramas, tá? Das frutinhas, tá? Tem gente que gosta de colocar mais, tem gente que gosta de colocar menos, tá? Isso depende muito, tá? Não coloquem demais assim, né? Passar do ponto, né? Porque depois isso pesa para nossa massa crescer. Na hora da massa assar, ela pesa, daí ela não cresce tanto, tá? Então vamos lá, vamos envolver aqui a nossa massa. Vai começar a escapar uns, mas é assim mesmo, tá? Podem ficar tranquilos. Ó, mas a nossa massa, ela tá no ponto certo, ela vai agarrar essas frutinhas, tá? Por mais que elas pareçam que estão querendo sair da massa, a massa vai agarrar elas, tá? Ó, aqui elas escapam, mas elas acabam voltando, porque a nossa massa tá no ponto perfeito. Aqui, gente, misturei as minhas frutinhas, tá? Ó, agora a gente vai colocar essa massa aqui pra descansar. Pra colocar pra descansar, a gente vai botar um pouquinho de óleo no fundo do pote. Coloque um pote grande, tá, gente? Porque ela cresce bastante, ela vai se estufar toda aqui. Então, vou passar aqui. Deixa eu arrancar aqui. Colocar aqui pra descansar. Ó, vocês estão vendo o tamanho que tá? Ela vai dobrar de volume aqui, tá? Então, o que você tem que fazer? Tem que colocar pra descansar no local mais quentinho que tiver aí na sua casa. Qual é o local mais quentinho, mais abafado? Geralmente é dentro do forno, tá? Forno desligado, tá, gente? Ele vai descansar. Essa massa tem que descansar em torno de 1h30 a 2 horas pra ela crescer, certo? Deixa eu pegar a nossa outra metade aqui. Que a gente tem que colocar as gotinhas agora. Certo? Então, deixa eu... colocar só um pouquinho de óleo aqui na bancada. Senão vai grudar muito aqui. Aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Abri aqui a nossa outra metade, agora a gente vai botar as gotinhas de chocolate, tá? Aqui eu coloquei gotinhas de 2 marcas, eu coloquei um pouquinho de Calebô e um pouquinho da Cical, tá? As duas são gotinhas de chocolate nobre, tá? Meio amargo. Mas você pode escolher o chocolate da sua preferência, tá? Pode ser ao leite também, não tem problema. Agora a massa vai fazer a mesma coisa, ela vai agarrar essas gotinhas de chocolate aqui. Mesma coisa a gente vai fazer agora para colocar a massa com as gotinhas de chocolate. Aqui então, gente, temos as duas massas, tá? Que a gente partiu ao meio, tá? A de frutas cristalizadas e a de gotinhas de chocolate. Eu vou cobrir essas duas, tá? Ó, você cobre elas com um pano de prato, com uma toalha de mesa, abafa bem
e coloca lá dentro do seu forno desligado e deixa lá 1h30 a 2 horas descansando para ela crescer bastante, tá? Ah, Mahara, eu não tenho forno, ou meu forno tá cheio de coisa. Pode colocar dentro do micro-ondas também, ali vai ficar bem abafadinho, ou dentro de um armário que seja bem abafado, tá? Certo? Não aconselho ligar nada para deixar quente ali, não ligar o forno e deixar a porta aberta, nada disso. É colocar dentro de um lugar onde fique quentinho, mais abafado, certo? Só para a massa crescer. Então, vou colocar as minhas massas dentro do meu forno para ela descansar e depois eu volto aqui para mostrar para vocês como é que elas ficaram e mais uma parte de processo para o nosso panetone. Então, vamos lá. Pessoal, já passou o reloginho aí, deu tempo de descanso da nossa massa e olha só, eu acho que eu não vou conseguir nem tirar de dentro do forno o tanto que cresceu. Ó, deixa eu abrir aqui. Olha ali, tá estufada. Gente, sério. Deixa eu pegar aqui pra vocês chocar com o que vocês vão ver. Gente, vamos ver como é que ficou. Meu Deus do céu. Gente, olha como cresceu, até colou ali uma na outra. Aí, o que que a gente faz agora, ó? Olha que massa incrível que vocês estão aprendendo, tá? Então, aqui tá o de chocotone, vou botar aqui pro ladinho. Porque agora, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que sovar mais uns 10 minutinhos essa massa antes de colocar nas forminhas, tá? Então, vamos sovar mais 10 minutinhos só, já vou deixar a grade do meu forno aqui para depois colocar nas forminhas, tá? Então, deixa eu tirar aqui meus toalhinhas, botar aqui pro ladinho. Então, vou começar colocando um pouquinho de óleo aqui na minha bancada para não grudar. Quando você colocar a sua massa agora em cima da bancada e sovar ela mais um pouquinho, ela vai dar uma murchadinha, tá? Não se apavore, porque é assim mesmo, certo? Então, vamos lá, vamos tirar ela daqui de dentro. Ela vai soltar toda. Olha que coisa mais linda. Aqui a gente já vê que a massa vai ficar maravilhosa depois de assada, tá? Então, ó, agora a gente vai dar uma sovadinha nela de novo, tá? Aqui a gente já sabe que a fermentação deu super certo na nossa massa, né? Olha o tanto que ela cresceu. Então, a gente dá mais uma sovadinha nela, ela tá maravilhosa. Ó, tá? De 10 minutinhos. Então, aqui a nossa massa já sovei ela uns 10 minutos, ela tá bem crescidinha ainda. E deixa eu falar pra vocês de rendimento, tá? A nossa massa de panetone, ela toda, que aqui a gente partiu no meio, tá? Mas é uma receita inteira ali, que vai levar no total 1 kg de farinha. Ela vai render aí em torno de 4 a 5 panetones do grande, tá? Que é esse, dessa forminha aqui, tá? Que é aquela forminha de 400, 500 gramas, tá? Tá, gente? Então, fica ali em torno de 500 gramas, que é o grande, tá? Às vezes dá mais, às vezes dá menos, vai depender do recheio também que você vai utilizar, tá? Então, eu vou pegar aqui mais os médios também. Tem a forminha do médio de 250. Esse médio aqui vai render aí uns 8, vai depender do tamanho que você quer, se você quer ele mais baixinho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Quando a gente coloca a massa aqui dentro do pacotinho, das forminhas, não precisa untar, não precisa passar nada, é assim mesmo, tá? Ela já é toda furadinha embaixo para respirar o nosso panetone e chocotone depois. Depois que você coloca aqui dentro a massa, você não fica mais mexendo, tá? Você coloca na assadeira, no caso, eu vou colocar nessa assadeira aqui inteira, na grade do meu forno. Mas se você vai colocar num forno que só tem a gradezinha, você coloca dentro de uma assadeira para levar pro forno, certo? Senão ele fica todo marcadinho embaixo. Então, vamos encher aqui as forminhas. Deixa eu colocar aqui dentro. Deixa eu pegar aqui uma quantidade de massa e colocar. Mais ou menos até metade da forma, tá? Então, vou colocar aqui dentro da minha forminha. Vou colocar um pouquinho mais.
Coloquei aqui. Deixo aqui quietinho. Vou colocar aqui. Ó. Coloco aqui. Esse aqui vai ficar bem alto, ó. Coloquei aqui. Certo? Vou colocar mais um do médio. E tem também os minis, tá, gente? Os mini aí vai render aí uns 25 panetones do mini, tá? Rende muito do mini. Coloquei aqui do outro. Vou fazer um mini também aqui. Ó, o mini. Vou colocar mais aqui na nossa massa maior aqui. Coloquei aqui o meu panetone aqui, meus panetones. O que a gente faz aqui? A gente não fica mexendo mais. E agora vem um outro processo de descanso, tá? Agora a gente cobre. Coloca uma toalha aqui por cima, a toalha de mesa, um pano de prato mais grossinho. E novamente a gente vai deixar esses panetones crescer. A gente deixa crescer até ele atingir mais ou menos aqui a borda do nosso papel, ou um pouquinho antes da borda, tá? Aí, quando ele crescer até a borda, mais ou menos, ou um pouquinho antes da borda, a gente já sabe que chegou o momento de levar pro forno. Aí é que a gente leva pro forno, e aí ele vai demorar ali em 35 minutos para assar em 180 graus, tá? Os pequenininhos ficam prontos antes, então você tem que estar tendo esse cuidado. Mas não se preocupe, ó, passou de 20 minutos, pode abrir, porque ele não vai murchar, o seu panetone ele não vai murchar, que nem acontece às vezes nos bolos, tá? Então, coloquei aqui, vou fazer a mesma coisa agora com a massa de chocotone, que a gente deixou separada aqui também, ó. Vou sovar 10 minutos e depois vou colocar nas forminhas, certo? Aqui eu coloquei também dentro das forminhas os nossos chocotones, tá? Coloquei aqui até a metade, esse aqui passou um pouquinho da metade, provavelmente ele vai ficar mais alto. Esse aqui menorzinho, tá? Então, mesma coisa, agora a gente cobre, tá? Com uma toalhinha ou um paninho, tá? Assim. Se puder colocar novamente em algum lugar mais abafado dentro do forno, coloque e deixe ele descansar. Agora não tem um tempo certo. Cresceu mais ou menos até a bordinha da nossa forminha, já dá para levar para o forno para assar. Então vamos esperar ele crescer, eu já volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, já deixei descansando um tempinho aqui. E deixa eu mostrar para vocês como é que fica aqui, ó, até onde ele cresce. Ó, pra gente botar pra assar, ó. Passou da forma, cresceu bastante, chegou assim nessa altura, ou nessa daqui, que tá um pouquinho mais baixa que essas daqui, a gente já pode levar pro nosso forno em 180 graus e assar ali em torno de 35 minutos. Mahara, como é que eu sei que o meu panetone já está pronto? Da mesma maneira de quando a gente faz uma massa de bolo. Você vai cravar um palitinho aqui no meio e vai ver, se não sair todo úmido, né, sair sequinho, você sabe que já tá pronto. Se cravar no de chocotone e sair o sujinho de chocolate, só o sujinho de chocolate, tá pronto também por causa das gotinhas de chocolate. É questão do derretimento do chocolate, por isso que vai sujar o palitinho, certo? Deixa eu pegar os outros aqui pra gente ver como é que eles estão também. Olha que lindos! Ó, aqui tá o nosso chocotone. Não fica mexendo, tá? Senão ele pode dar uma murchadinha. Então agora eu vou levar para assar os nossos panetones de chocotones e depois eu vou voltar para mostrar o resultado para vocês e qual a maneira que eu gosto de deixar eles descansar. Porque panetone e chocotone precisa de descanso depois pra gente poder manusear eles, pra gente poder cortar, pra gente poder rechear e tudo mais, certo? Então, vamos lá e eu já volto para mostrar para vocês. Pessoal, já apitou o meu forno. Eu vou tirar os nossos panetones de chocotones. Vocês vão ficar chocados como eles ficaram. Vamos lá?
Gente, é ou não é os panetones mais lindos que vocês já viram? Gente, eu tô apaixonada. Deixa eu falar pra vocês uma coisa bem interessante aqui, tá? Essas minhas forminhas aqui, né, que já vem no meu forno, elas já são furadinhas por baixo, tá? Então, o panetone, ele pode ficar aqui e igual ele vai estar respirando por baixo. Mas, se você não tem, você pode pegar a gradezinha que vem dentro do seu forno, tirar ela, colocar em cima da sua bancada e colocar os panetones e chocotones para descansar ali em cima. Mas tem também aquelas gradezinhas que a gente compra, sabe? Para descanso de panetone e chocotone, ou até mesmo para banhar o chocotone trufado, tá? Eu vou ensinar isso, como banhar o chocotone trufado, na nossa próxima videoaula. Então, vocês não podem perder a próxima videoaula, certo? Mas olha aqui, gente. Quando a gente tira o panetone e o chocotone do forno, que nem a gente fez agora, não parece. Parece que ele tá super firme, mas ele está super sensível. Essa parte aqui da embalagem aqui embaixo, vou pegar um aqui, tá? Ele tá super sensível, tá molinho, tá? Então, por isso é importante deixar o panetone e o chocotone descansar, tá? Pode deixar ele descansar 1 hora até aí em cima da bancada, tá? Tem gente que gosta, eu acho que isso já ficou pra trás, tá, gente? Tem gente que gosta de cravar um palitinho de churrasquinho no panetone, na parte de baixo aqui, deixa eu pegar um pra mostrar pra vocês, na parte de baixo dele e virar ele de ponta cabeça pra descansar, tá? As pessoas acham que isso deixa a massa mais macia e tal. A gente utilizou só ingredientes de boa qualidade, usamos melhorador de farinha, usamos antimofo, né? Sovamos a massa artesanalmente na mão, então não vejo a necessidade de colocar o panetone e o chocotone de cabeça para baixo e deixar ele ali descansando pendurado, tá? Eu acho que hoje as coisas podem ser mais rápidas, mais fáceis e mais modernas também, desde que a gente respeite todo o processo ali, né, de fazer o panetone, todo aquele processo que eu ensinei. Por isso que eu falei para vocês lá no início da nossa aula que eu não acho muito legal fazer a massa na batedeira, eu acho que não fica a mesma coisa. Não cresce todo esse tanto que cresceu aqui, ó, olha o nosso chocotone. Não cresce todo esse tanto quando a gente faz na batedeira. Quando a gente sova na mão, parece que fica outra coisa, tá? Então pode deixar ela descansar sem ficar mexendo aí 1 hora, paradinho aí em cima da bancada. Se você quiser, pode cobrir com um paninho, né, para não ficar ao ar livre, mas deixa ele descansando em cima de grades, tá? Ai, Mahara, não tem a gradezinha do forno, eu não tenho essas forminhas com furinho embaixo para... Você pode colocar, então, em cima do bico do fogão. O bico do fogão tem uma gradezinha, geralmente, né? Pode colocar eles ali para descansar. É importante que ele libere essa fumacinha aqui de baixo. Ele já é todo furadinho, o pacotinho aqui, a embalagem, ela já é toda furadinha justamente porque precisa, né, sair esse ar. Ele precisa, tá, desse descanso e resfriamento. Passou 1 hora, 1h30 ele descansando, sem você ficar mexendo nele, aí sim você vai conseguir pegar o seu panetone, colocar na embalagem, colocar no recipiente que você vai colocar na sua ceia ou nas embalagens que você vai vender, certo? Gente, eu vou partir um assim quentinho mesmo, é óbvio, eu vou partir para mostrar para vocês, mas antes de eu partir o nosso panetone e chocotone aqui para mostrar para vocês como é que ele tá por dentro, como é que tá essa massa por dentro, eu quero lembrar vocês que amanhã, né, amanhã eu vou liberar para fazer a reserva do nosso curso completo de panetone e chocotone. Amanhã eu vou dar todas essas informações importantes sobre essa oportunidade única no ano que a gente vai abrir na nossa 3ª videoaula, tá? Então amanhã eu passo todas as informações certinho, vai ser algo incrível e que vocês, né, que querem de fato estourar de vendas de panetone e chocotone nesse fim de ano, não podem perder, tá? Só isso que eu posso adiantar para vocês. Não percam a próxima videoaula que eu vou estar liberando para fazer reserva, vou falar valor, tudo que está incluído no curso, tudo certinho, tá? Então, vamos cortar essa massa maravilhosa? Vamos? Gente, eu vou começar cortando esse chocotone aqui espetacular, maravilhoso, que tá bem sensível. Então, vou cortar ele aqui, tá?
Ai, Mahara, opção de venda com panetone assim sem nada. Amanhã, na nossa próxima videoaula, eu vou dar opções, embalagens que vocês podem colocar, tá? Como decorar esses panetones e chocotones na aula de amanhã, tá? Tudo isso na aula de amanhã. Então não perde a aula de amanhã, que é uma das aulas mais importantes, tá? Gente, eu não... Sério, deixa eu puxar aqui e mostrar pra vocês, tá? Olha. Essa é a melhor massa do mundo, tá? Anotem aí, coloquem em prática e me marquem nos stories do Instagram. A melhor massa do mundo, alunas Mahara Bortolotti. Me marquem no Instagram. Já quero aproveitar também, para quem não me segue, o meu Instagram é oficial Mahara Bortolotti 1. E para quem tá me assistindo pelo YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube. Meu canal no YouTube é Mahara Bortolotti. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo. Gente, olha essa massa, gente. Olha. Olha essa massa, gente. Olha. Olha aqui. Olha. O que é fazer o processo certo? Olha o chocolate derretendo. Olha, gente. Essa é a melhor massa do mundo. Com licença que eu vou ter que comer um pedacinho, tá? Gente, sério, surreal. Coloquem em prática. Essa massa é divina. Tá perfeito, 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 perfeito. Assim quentinho mesmo, tá perfeito. Deixa eu falar mais uma coisinha pra vocês que é importante, outra dica. Aqui eu não usei as gotinhas de chocolate forneáveis. Por quê? Justamente porque eu quero esse tipo de sensação. É essa sensação gostosa e afetiva e quentinha e derretendo na boca que eu quero trazer para o meu cliente do chocolate. E quando a gente usa as gotinhas de chocolate forneáveis, essas gotinhas elas até ficam mais bonitas na aparência, porque elas ficam todas inteiras, né, firminhas. Só que a sensação, né, do que a pessoa quer mesmo comendo um chocotone, ela deixa a desejar, porque ela fica dura, fica inteirinha, né, os chocolatinhos. E aqui a gente não usou chocolate forneável, a gente usou as gotinhas de chocolate meio amargo. E aí derrete com mais facilidade, trazendo essa sensação mais de cremosidade, umidade para dentro do nosso chocotone. Anota mais essa dica aí. Certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, daqui a pouco vocês vão poder tirar dentro dos nossos grupos de WhatsApp. E coloquem em prática e se preparem, porque amanhã tem decoração, montagem, embalagem, né? O chocotone mais vendido do Brasil, chocotone trufado, o recheio vai ser surpresa, certo? E vamos falar também de vendas. Como vender chocotones e panetones, né? Como dobrar as vendas de panetone e chocotone, porque tudo tem estratégia por trás, certo? Então não perde a nossa próxima videoaula para saber tudo e também para ter todas as informações da nossa oportunidade da terceira aula, que é o nosso curso completo de panetones e chocotones. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! Vou comer agora. Eu quero saber o que você achou da nossa aula. Lembre-se que você pode deixar os seus comentários dentro dos nossos grupos de WhatsApp, lá no grupo VIP em que você está participando. Lembre que você pode me marcar no meu Instagram, mostrando que colocou em prática. Lembre-se que você pode testar metade da nossa receita, não tem problema nenhum. Todas essas outras opções secretas, que ninguém revela, mas que eu vou revelar, vão estar lá dentro do nosso curso completo de panetones e chocotones. Lá dentro você vai ter acesso ao método secreto que me fez faturar R$3.000 em apenas 2 dias. É claro que isso não é um limite, você pode fazer muito mais. Eu tenho várias alunas que fizeram muito mais do que R$3.000 na época de Natal, aplicando tudo que tem dentro do nosso curso completo de panetones e chocotones. Para essa turma agora de 2023, a gente preparou bônus exclusivos e incríveis.
você não pode perder. Lá dentro tá todo o segredo revelado e tudo que você precisa para começar a sua produção agora, na sua casa, sem nenhum empecilho e com nenhuma dificuldade. Aplicando amanhã mesmo o nosso método, você já vai poder começar a divulgar os teus primeiros panetones e chocotones. Qualquer dúvida que você tiver com relação a essa aula, lembre-se que você pode tirar dentro dos nossos grupos, onde estão os nossos administradores e toda a minha equipe que está focada em te guiar durante essa semana para que você consiga trilhar um caminho de sucesso e conquistar aquele resultado que você tanto quer com a venda de panetone e chocotone artesanal aí da sua casa e ao lado da sua família. Um grande beijo, nos vemos amanhã na nossa segunda videoaula que tá imperdível. Amanhã vai ser um grande dia e você vai entender o porquê. Esteja comigo, não falte ao nosso encontro, porque será revelada uma grande oportunidade que poderá mudar para sempre o rumo e a história da tua vida no ramo da confeitaria. Eu espero que você esteja comigo e aproveite essa grande oportunidade que eu separei apenas para quem está aqui dentro do nosso grupo VIP. A grande oportunidade secreta será revelada e todos os benefícios que você vai ter e precisa também serão revelados. Eu tô ansiosa para te ter aqui comigo amanhã para você aprender deliciosos chocotones bem chocolatudos e que vão fazer você faturar aí R$3.000 ou mais na época desse fim de ano, podendo virar aí a história da tua família antes do ano de 2023 acabar. Esteja comigo amanhã, porque uma grande revolução para essa época de Natal começa amanhã e essa internet nunca mais será a mesma depois de você ter acesso ao método que eu vou te apresentar amanhã. Um grande beijo e te vejo lá!